criou. A primavera que nasce com algo novo que Deus nos oferece. Mas lindo é quem fez o céu, mas lindo é quem fez o mar. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. A verdadeira libertação acontece a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus, fomos libertos do poder das trevas. Venha para o acampamento de cura e libertação de 5 a 8 de outubro em Cachoeira Paulista, São Paulo. Viva e experimente os prodígios de Deus neste território eucarístico. O teu sangue. Esperamos por você! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Declare isso constantemente e liberte-se de todo mal. Monsenhor Jonas Abib, no livro Sim, Sim, Não, Não, denuncia corajosamente as obras das trevas e te leva a um caminho de entendimento, decisão e renúncia de todo mal. Adquira o seu exemplar acessando loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Venha peregrinar comigo, Paula Guimarães, e com Felipe, meu esposo, por Medjugorje. 8 dias num grande retiro espiritual no lugar das aparições da Rainha da Paz. Conosco, na direção espiritual, estarão as irmãs do Instituto Hesed. Nossa saída será dia 9 de novembro. Acesse caminhandocommaria.com.br ou ligue 12 3186 2055. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Seu cartão de crédito é uma maneira segura e prática de ajudar a Canção Nova. Quando você escolhe essa forma de contribuir, evita filas em bancos e lotéricas, pois o débito acontece diretamente em sua fatura mensal do cartão, além de não pagar taxas adicionais. Cadastre-se ou altere sua forma de contribuir para o cartão de crédito e receba um presente especial. Acesse clube.cançãonova.com. Exulte sempre no Senhor. Não se deixe envolver pela amargura e o desânimo. Santa Clara. Neste ano vocacional, respondamos a Deus através do exercício da nossa obediência e docilidade ao chamado. O Senhor está chamando a todos os generosos para que deem um passo a mais na sua generosidade. Nosso testemunho, esperança e fidelidade constrói uma igreja mais viva e atuante. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet, acessando Canção Nova SJC, você também consegue nos ouvir por lá. Outra opção é baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procurar pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E o mês de setembro chegou e com ele a campanha de conscientização Setembro Amarelo, ação que busca salvar vidas e prevenir o suicídio. O tema é delicado, mas precisamos falar sobre este assunto. Este mês de setembro carrega de maneira simbólica o objetivo de dar visibilidade para as questões ligadas
a saúde mental. A edição desse ano da campanha Setembro Amarelo, que chegou no Brasil há quase uma década, traz como lema e a frase: se precisar, peça ajuda. Para se ter uma ideia, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, em 2019, 700 mil pessoas tiraram a própria vida, o que representa, minha gente, 1 a cada 100 mortes registradas. Aproximadamente 60% das pessoas que morreram por suicídio não buscam ajuda e 90% dos casos poderiam ser evitados com tratamento adequado. E eu quero te perguntar, como anda a sua saúde mental? Você, às vezes, acaba deixando de lado esse cuidado com você, com a sua saúde mental? Coloca outras prioridades. Vê como terapia outras coisas. Minha terapia é fazer uma caminhada, minha terapia é viajar. Será que é só isso mesmo, minha gente? Será que isso realmente é uma terapia? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. De que maneira nós podemos nos ajudar e ajudar as pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade. Você, claro, pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801, 12 3019 8801. Se você não quiser se identificar, não precisa, combinado? Você pode mandar pra gente a sua mensagem, só peça para não ser identificado que a gente vai respeitar e colocar a sua participação. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo na região nesta segunda-feira, início de semana, praticamente aí a última semana do verão, ou melhor, do inverno, né? Porque eu já tô confundindo, porque com certeza você também tá achando que tá no verão, mas ainda nós estamos no inverno. Essa última semana de inverno, Fernanda Lima, com bastante calor, será? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Vamos começar o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba. Segundo os meteorologistas, a segunda-feira, minha gente, eu fico tão feliz com isso, vai ser de sol, sem chances de chuva e com temperaturas bem elevadas. Mínima de 17, a máxima pode chegar aos 32 graus em Jacareí, em São José dos Campos. Atenção aí ao protetor solar, ao óculos de sol, porque a temperatura vai subir. No litoral norte, mesmas condições do vale. Dia de sol também, calor e sem chance nenhuma de chuva. Mínima de 20, a máxima fica em 33 graus em Ubatuba e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, o dia também é de sol com algumas nuvens, mas também não tem chances de chuva. Mínima de 13 e a máxima fica em 28 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Obrigada, Fernanda. Pois é, né? Para Fernanda que gosta de calor, tá ideal, é a previsão, né? Mas vamos lá, cuidar bastante da saúde e da hidratação, né, minha gente? Porque calor, sem chuva, o tempo fica seco. A gente sabe que alguns cuidados são primordiais. E falando sobre cuidado, é esse o nosso assunto hoje. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é esse mês que busca aí a nos levar à reflexão da importância da saúde mental, né? Como é importante a gente estar em dia com a nossa saúde mental, minha gente. E pensar em saúde mental não é só pensar assim, não, tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Porque às vezes a gente mesmo se sabota, dizendo que tá tudo bem, quando na verdade não está. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com a psiquiatra a doutora Úrsula Noleto, ela que gentilmente participa mais uma vez conosco aqui do programa Abre Aspas. Doutora Úrsula, seja muito bem-vinda à Rádio Canção Nova, uma alegria para a gente tê-la conosco e para falar sobre esse assunto tão importante. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço estar aqui com vocês mais uma vez. Agora, doutora, eu estou falando sobre essa questão da saúde mental e sobre o Setembro Amarelo. Por muito tempo, né, a própria imprensa, ela evitou muito falar sobre essa questão do Setembro Amarelo, que é de combate e prevenção ao suicídio, mas dentro da experiência da senhora de tantos anos nos consultórios, né, hospitais, clínicas, enfim, a senhora percebe que nós precisamos cumprir esse papel quanto imprensa, falar sobre esse assunto? Sim, sempre existiu um tabu com relação à questão do suicídio, né? Então é importante que a imprensa ela seja educada para falar a respeito disso, né? Não é simplesmente negar a existência disso, porque durante muito tempo a regra vigente era não se falar a respeito de casos de suicídio na imprensa. Mas a gente percebe que é importante se colocar esse assunto. Como você falou, 1% da população mundial morre devido ao suicídio. É uma porcentagem muito grande, 1 a cada 100 mortes é por suicídio.
Isso é aquilo que a gente sabe, na verdade, né? Porque existem muitos casos de suicídio que a gente não sabe. É comum, por exemplo, acidentes automobilísticos passarem como acidentes e serem, na realidade, casos de suicídio, entre outras formas, né? Então, isso é só o que está na ponta do iceberg. O problema é muito maior. Então, ele precisa ser abordado até para ser prevenido. E a imprensa ela tem um papel nisso também, esse papel educativo. Com certeza. Lembrando que você também pode participar conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você que quiser fazer a sua pergunta para a nossa convidada de hoje, a psiquiatra doutora Úrsula Noleto. Se não quiser se identificar, como eu disse, a gente respeita aqui para você ter essa possibilidade de participar. Doutora, eu disse aí que são quase aí, uma década, né, dessa campanha do Setembro Amarelo, e realmente a senhora percebe que é uma forma das pessoas ficarem mais atentas, porque às vezes a gente acha que o suicídio é algo que não é prevenível, mas de alguma forma essa campanha ela dá essa visibilidade, ajuda nesse trabalho de vocês aí, quanto psiquiatra, quanto associação? Sim, é importante frisar que o suicídio é uma causa de morte prevenível, né? Da mesma forma que existe há muitos anos, por exemplo, o Outubro Rosa, falando da prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, falando da prevenção do câncer de próstata. Foi importante colocar essa questão, porque ainda existe, né, como eu falei, um tabu muito grande, já foi muito maior, né? Mas é necessário falar sobre isso, né? Muitas pessoas ainda têm em mente que sintomas de sofrimento psíquico ainda é frescura, você pode lutar, né? Você não precisa procurar ajuda, você tem que ter força, principalmente na população masculina. A gente percebe muito, eles se sentem muito envergonhados em falar a respeito de depressão. Não é à toa que a maior parte dos suicídios efetivados é na população masculina, o dobro da população feminina, né? Existe um número de tentativas de suicídio elevado na população feminina, mas que não são efetivados. Agora, as tentativas na população masculina, elas geralmente são efetivadas, né? Eles têm muito medo, né? Até porque culturalmente é aquela coisa, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, enfim. Então eles têm muito medo, muita vergonha de procurar ajuda, e nisso acabam realmente cometendo um suicídio, né? E efetivando. Com certeza, até porque às vezes, né, essa questão quando a gente fala sobre a saúde mental, por mais que tenha se falado muito, e eu acredito que depois da pandemia também falou-se mais sobre esse assunto, e o olhar também ao longo do tempo aí está mudando, né? Porque realmente quando a gente falava sobre para a pessoa procurar um psiquiatra, já virava às vezes, né, cortava o assunto ou já ficava bravo, porque imagina, né, não sou louco, infelizmente tinha aquele tabu. A gente sabe que algumas pessoas ainda têm, porque para mim isso é preconceito, né, e não tabu, é preconceito, mas a gente percebe que isso vem mudando, né? Quantas vezes quem está nos acompanhando deve ter ouvido falar assim, não, você está com depressão, isso é falta de Deus, é falta de fé, é falta de força de vontade, quando na verdade não é nada disso, né? Eu acho que às vezes a gente fala assim, só quem passa por isso é que sabe, mas eu acho que talvez você nem precise passar, mas se você tiver alguém do seu lado passando por isso, a gente consegue sentir isso, né, doutora? Sim, sim. E o Setembro Amarelo vem para afirmar que a depressão e outras causas de possível suicídio são uma doença. Depressão, transtorno bipolar, enfim, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, né? O adoecimento mental que leva ao suicídio, ele é uma doença como qualquer outra que tem tratamento. O problema é quebrar esse preconceito e procurar. É muito mais fácil, né, como no Outubro Rosa, se procurar fazer uma mamografia. Isso tudo já está muito enraizado na cultura das pessoas. Todo mundo sabe que tem que fazer, né, fazer um preventivo, enfim. Mas com relação à saúde mental, ainda há esse preconceito, essa coisa, eu vou procurar psiquiatra, eu não sou maluco, eu não sou louco, etc. Né? É lógico que isso melhorou muito de um tempo para cá. E depois da pandemia, a gente percebeu que o isolamento social agravou esses quadros de adoecimento psíquico. Então, assim, se elevou os casos de suicídio e de tentativas, né? Então, assim, isso está mais falado na mídia, né? Até pessoas famosas, enfim, estão
começando a trazer à tona para quebrar um pouco esse preconceito. Com certeza. Doutora, eu até fiz um comentário aqui no texto inicial, que é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, academia é a minha terapia, viajar é a minha terapia, andar de bicicleta é a minha terapia. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe de muitas pessoas que às vezes tentam se burlar através dessas coisas. É isso que me faz bem, e não buscar um tratamento. Sim, fazer uma prática de atividade física é ótimo, né? Às vezes viajar também é maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado e saber realmente separar essas coisas, porque a gente acha às vezes que a terapia é só fazer a viagem. Mas e quando a gente volta, né? Porque ninguém passa a vida toda viajando, né? Sim, de fato. As medidas não medicamentosas, como por exemplo a atividade física, né, são muito importantes no tratamento, mas elas são complementares. É importante a gente entender isso. Quando há esse sofrimento psíquico, né, quando começa o sofrimento psíquico intervir na qualidade de vida, então é uma pessoa que começa a ter consequências disso no seu trabalho, nas suas relações familiares, relações sociais, muitas vezes até no próprio autocuidado. Né? Pessoas relatam muitas vezes que não conseguem levantar da cama para escovar os dentes, para tomar banho, coisas básicas, né? E nisso é importante que a família perceba, né? E nisso, o pós-pandemia e com o isolamento social, diminuiu essa observação familiar, sobretudo nos idosos na época da pandemia, que ficavam mais isolados por serem população de risco no Covid. Então houve um adoecimento psíquico muito grande dessa população idosa. Inclusive aumentando aí os casos de suicídio nessa população. Então é importante a pessoa perceber o quanto que esse sofrimento está intervindo na vida dele em geral, na vida, no dia a dia. Então não adianta uma pessoa que está com dificuldade de levantar para tomar um banho, eu vou pensar que essa pessoa vai se curar viajando, ela não tem energia nem para levantar da cama. Né? Então, assim, a família precisa entender isso. Não adianta ficar, olha, você é fraco, vamos viajar, vamos na festa. Às vezes a pessoa vai viajar, vai numa festa, ela se sente pior, na verdade. Muitas vezes essa pessoa deprimida, ela está irritada, ela tem dificuldade de estar numa aglomeração. Então, você vai piorar um quadro que já não estava bom, né? Forçando uma situação, né, social que a pessoa não está preparada para aquilo. Agora, doutora Úrsula, no caso, por exemplo, a senhora citou a questão do sofrimento emocional, né? É fácil a gente conseguir identificar isso em nós mesmos, porque às vezes a gente sempre pode falar assim, fulano, acho que está com depressão, mas a gente às vezes tem dificuldade de se perceber diante dessa situação? Sim, muitas vezes, até por conta dessa mentalidade do preconceito, né? Então eu preciso ter mais força de vontade. E também as pessoas ao redor também têm esse tipo de discurso, né? Então você introjeta esse discurso. Não, se o outro falou que eu não tenho força de vontade, vamos lá. Vamos viajar, vamos... Então, assim, as pessoas vão arrastando muitas vezes esse tipo de sofrimento, né, ao ponto de chegar ao risco de suicídio, porque elas não entendem que aquele sofrimento é uma doença mental. Como eu falei, doença mental é uma doença como outra qualquer, que requer tratamento, muitas vezes requer medicamento, requer um cuidado profissional. Agora, doutora, em relação a essa questão do perfil, né, diante desses números, existe um perfil de pessoas, a senhora comentou sobre os homens, né? Mas, por exemplo, a gente tem percebido muito os adolescentes também, com bastante problema de saúde mental, problemas psíquicos. Os adolescentes também estão dentro desse quadro? A senhora percebe que eles têm, de alguma forma, sido ali um grupo de risco dentro dessa questão? Sim, certamente. Né? Inclusive, o suicídio é a quarta causa de morte na população jovem, de 15 a 29 anos. Então, assim, é algo que precisa ser falado, né? Não adianta a gente se calar diante disso, porque é um problema de saúde pública, né? Se transformou num problema de saúde pública, principalmente dentro dessa população jovem, que é a população que a gente espera que seja economicamente ativa, enfim, né? É o nosso futuro, né? Se a gente pensar na saúde mental das pessoas que irão levar aí adiante, né, o nosso trabalho, né, a nossa cultura, a nossa vida, a gente pensar o quanto eles estão sofrendo, a gente fica imaginando como é que vai ser lá na frente, né? Então, assim, existe um sofrimento muito grande aí dessa população jovem,
muitas vezes também pela questão do isolamento social, do distanciamento social, não só da pandemia, mas culturalmente. Hoje em dia tem muito essa questão do celular, da vida virtual, da amizade virtual, que faz com que esse jovem ele tenha menos relações sociais, o que é ruim, isso deprime, né? Quando a gente tem um contato físico com o outro, no sentido de relação social mesmo, não precisa ser um contato exatamente físico ali, mas ali da gente estar na presença do outro, do amigo, da família, a gente libera substâncias de bem-estar, né? Ocitocina, a gente quer estar junto, a gente quer bater papo, a gente quer conversar, quer dar risada, e isso o jovem está deixando de ter, se isolando e procurando ter só essa vida de celular, essa vida de telas virtual, a questão também das redes sociais, em que há muita crítica, muito bullying, né? Então o jovem hoje em dia ele está exposto a coisas que os jovens de antigamente não estavam. Né? Então essa coisa do bullying público, né? Antes não é que o bullying não existisse, mas Sim. Era uma coisa ali muito localizada. Estava ali na escola, naquela panelinha, naquele grupinho, e pronto, se resolvia ali. Hoje em dia não, hoje em dia você coloca numa rede social, aquilo tem um alcance inimaginável, né? E aquilo para um adolescente que está numa fase de formação emocional ali é muito pesado, ele não consegue lidar. E muitas vezes ele acaba realmente numa tentativa de suicídio, porque ele não tem recursos emocionais para lidar com aquilo e muitas vezes não sabe nem que pode pedir ajuda. E às vezes quando pede ajuda, a família não reconhece aquilo. Então é uma população muito fragilizada nesse sentido, sim, os jovens. Até porque é muito comum, né, a gente ouvir, né, relatos aí de pessoas quando tem um jovem, eu não tô bem, eu tô cansado, eu tô desanimado, né? E a gente, às vezes, até na inocência, acaba falando, mas desanimado por quê? Cansado do quê? Né? Você só estuda, não tem compromisso, não trabalha. Às vezes a gente vai naquela coisa, né, que é normal de falar para adolescente, quando, na verdade, a gente não consegue ter essa percepção, né? E eu acho que a gente precisa realmente voltar o nosso olhar, principalmente para dentro da nossa casa, né, doutora? A senhora comentando sobre essa questão do isolamento, hoje a gente percebe pessoas dentro da própria casa que não se falam, não se falam porque não é porque está brigado, mas não porque não tem tempo para conversar um com o outro. É cada um no seu quarto, cada um no seu celular. E eu acho que um dos pontos que faz a gente realmente refletir sobre essa importância é esse diálogo, né? A doutora, com certeza, a gente teve a oportunidade de sentar à mesa com os pais, de conversar, de ter esse tempo, né? Brincar na rua, ter essa atividade, o que hoje em dia é algo raro de se acontecer. Até num restaurante, você vai num restaurante, as pessoas estão na mesma mesa, mas cada um com o celular na mão, né, doutora? Sim, exato. E até essa coisa que você falou de brincar na rua, que existia antes, as crianças hoje em dia, os adolescentes, nem se expõem ao ar livre, à luz solar. A gente sabe que é importante até para a prevenção de depressão você se expor à luz solar. Hoje em dia as crianças simplesmente ficam confinadas, né? Níveis de vitamina D super baixos porque não se expõem ao sol, não tem atividade física. Atividade física é outra coisa que está intimamente ligada aí também à prevenção de quadros depressivos. Então elas não têm mais aqueles hábitos que previnem a doença mental, né? Exposição solar, atividade física, o contato social, isso não acontece mais. Então, assim, realmente o caminho para deprimir, ele está muito mais curto. E da depressão, né, para uma tentativa de suicídio, para pensamentos suicidas, aí, é um pulo para essa população. Até por conta da falta de recursos, de maturidade, né, recursos Sim. emocionais que eles têm. Aliás, né, doutora, eu acho que é importante a gente falar que essa questão da depressão, a gente pensa na depressão que ela só atinge o adulto, mas não, né? Depressão, ela pode acontecer em momentos que a gente nem imagina, né? Ela pode... Quantas crianças a gente não vê casos aí com depressão, né? Sim, desde a infância. E é importante dizer que nem sempre a gente vai encontrar um quadro depressivo na criança semelhante ao quadro do adulto. Muitas vezes a criança ela fica irritadiça, ela fica agressiva, é um quadro diferente. Tem diferença, então? Sim, sim. O adulto muitas vezes ele fica retraído, tem aquela dificuldade de levantar, fica lentificado, com dificuldade de concentração, pouco apetite, né? E as crianças elas tendem a ficar irritadiças,
elas tendem às vezes a ficar mais agressivas, elas não têm como verbalizar o que elas estão sentindo, então muitas vezes elas ficam mais agitadas. Então, muitas vezes é um quadro diferente. Não que não possa existir essa questão do desânimo, enfim, falta de concentração, mas elas apresentam, em geral, o quadro de uma outra forma. E a gente também não pensar, né? Porque vai pensar assim, imagina a criança ter depressão, por que não tem motivo, né? Às vezes a gente quer motivo para tudo, né? Uhum. É não ficar buscando essas coisas, né, doutora? Até porque isso aí, o papel é de um profissional que vai poder fazer isso muito bem feito, né? Esse diagnóstico, né? Sim, sim. Não adianta a gente ficar procurando motivo, até porque existem muitas depressões em que realmente a própria pessoa reconhece, não há motivo, tá tudo ok na minha vida, mas assim, tem uma questão biológica, né? Uma questão biológica, muitas vezes a pessoa tem uma genética propícia para aquilo, precisa ser tratada. Com certeza. Doutora, tem participações chegando aqui. Você pode mandar para a gente a sua mensagem para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Lembrando que se você não quiser se identificar, não precisa, como fez aqui um ouvinte. Boa tarde, por favor, não me identificar. A pessoa pergunta o seguinte, doutora, pessoas que fazem tratamento de psicose, tem cura? Quanto tempo dura tratamento? Depende da causa da psicose. Psicose, que consiste em sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? São alterações da percepção, né? Então, e também delírios, né? Alterações do juízo que a gente fala, né? Alterações da percepção são alucinações. Podem ser alucinações visuais, ou seja, a pessoa ver coisas que não existem, alucinações auditivas, ouvir coisas que não existem, que é mais comum, alucinações sensoriais, etc. E os delírios, que são as alterações do juízo, são ideias equivocadas da realidade. Por exemplo, a pessoa acha que tem um disco voador correndo atrás dela, ou que a polícia está atrás dela, ou que de repente a esposa está traindo, mas não está. Então, assim, são juízos equivocados aí da realidade. Isso tem várias causas, né? A primeira causa seria a esquizofrenia, que é uma doença mental, em geral, grave, que é caracterizada por sintomas psicóticos. É uma doença que precisa ser tratada a vida inteira. Geralmente, ela surge ali, os primeiros sintomas por volta do finalzinho da adolescência, 18, 20 anos, né? E necessita ser tratada desde o início, por conta de um agravamento que pode existir aí com o tempo. O transtorno bipolar, você pode ter quadro psicótico também na fase de mania, que é a fase de agitação, geralmente delírio de grandiosidade, da pessoa imaginar que ela tem uma importância maior, né? Eu sou o presidente da República, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né? Enfim, ou até no período de depressão grave também, a pessoa ter delírios que a gente chama de ruína. E também até quadros clínicos, né? A pessoa pode ter um desequilíbrio metabólico, principalmente idoso, ter psicose, um tumor cerebral. Então, assim, tem uma série de causas, é difícil dizer. Mas se a pessoa tem um tumor cerebral e tem um quadro psicótico, na hora que ela faz uma cirurgia, ela se cura, ela vai... Mas um esquizofrênico já não tem essa, vamos dizer, cura do quadro. Então, é muito relativo. Cada caso é um caso Sim. mesmo, né, doutora? Por isso a importância de buscar um profissional, cumprir o tratamento, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, porque às vezes a gente corre do tratamento, ainda tem a questão, né, de medicamento, a gente vê muitas pessoas, não, mas é uma coisa que vicia, a gente precisa falar sobre esse assunto. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no programa Abre Aspas e a gente volta já, hoje conversando com a psiquiatra doutora Úrsula Noleto. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo e você, claro, pode participar conosco. Nosso WhatsApp liberado 12 3019 8801. Vamos falar sobre saúde mental. Você está com dificuldade? Conhece alguém que está com dificuldade? Quer fazer uma pergunta? Pode mandar para a gente. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. A Canção Nova quer ser sua companheira de todos os dias. Você de ponta a ponta deste nosso Brasil. Você nos ajuda a evangelizar, ajuda a manter esse sistema de comunicação. Em cada programa, cada música, você é tocado por Deus, renovado na fé. Fique conosco, acompanhe a nossa programação e deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Santa Missa pelo Clube da Evangelização aqui em São José dos Campos.
Dia 26 de setembro, às 19h30. E neste mês, será na Casa de Evangelização da Canção Nova, presidida pelo Padre Gilbertinho. Você que ama e que ajuda a Canção Nova todos os meses é o nosso convidado. Mais informações, manda um zap pra gente. 12 3923 1228. Prepare as suas intenções e venha rezar conosco. Meditar a Bíblia é unir-se diretamente a Deus. Monsenhor Jonas Abib foi um homem da palavra e a sua busca incessante e exemplo de vida nos mostra sua intimidade com Deus. E hoje o Senhor está dizendo: você precisa da minha palavra, a sua família precisa da minha palavra, a sua casa precisa da minha palavra. Veja, não é simplesmente ter uma Bíblia. Setembro, mês da Bíblia. Salve o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. Nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Do coração de Deus para o coração do Vale. Canção Nova. Canção Nova no coração do Vale. Atenção, sócio de São José dos Campos. Faça a sua contribuição neste mês na Casa de Evangelização da Canção Nova. Horário de atendimento: segunda, das 9 às 21 horas. Terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E aos sábados, das 9 às 13 horas. Mais informações: 12 39 23 12 28. Neste ano vocacional, cada cristão é convidado a refletir e rezar sobre a importância das vocações na igreja e, como leigos, se dediquem a viver a fé de maneira cotidiana em todas as realidades. É ser um leigo engajado, um leigo comprometido, mas onde você precisa dar tudo para o Senhor. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h pontualmente, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, e hoje nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, esse mês aí que busca, falar um pouco mais sobre a questão da saúde mental, a forma aí de prevenir, de evitar algumas ações, como por exemplo o suicídio, A gente vê tantos números, infelizmente, aumentando a cada vez mais, e nós precisamos falar sobre esse assunto, Trazer para você a importância de muitas vezes se conhecer, se ajudar o outro também, de que maneira, Existem tratamentos, existem coisas aí que podem prevenir esse tipo de atitude. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos dar aquele recadinho para os motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. Trânsito. Muito bem, vamos começar o nosso giro de informações pela rodovia Presidente Dutra, onde neste momento, segundo a concessionária que administra a rodovia aqui no Vale do Paraíba, o motorista tem 2 pontos de lentidão devido a obras. Um em São José dos Campos, no sentido São Paulo, ali próximo à empresa Johnson, devido a obras ali que fazem com que a terceira faixa, esteja interditada 24 horas e com isso o tráfego está mais lento, mais afunilado ali por conta desse fechamento da terceira faixa. No sentido contrário, sentido Rio de Janeiro, também mesmas condições aí, ali próximo ao Unip, o motorista que segue sentido Rio de Janeiro, no trecho de Jacareí, tem também essa lentidão devido a essas obras que acontecem. Demais trechos da região, segundo a concessionária, o motorista não encontra dificuldades e faz excelente viagem.
viagem. Pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o sinal é verde para o motorista que faz excelente viagem neste momento. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, o motorista tem tráfego bom neste momento, com boas condições de visibilidade. E o mesmo acontece pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte. O trecho de Planalto, em ambos os sentidos, tem boas condições de tráfego. E no trecho de serra, tanto o sentido litoral quanto o sentido São José dos Campos, o motorista também segue viagem tranquilamente, sem pontos de parada ou complicações e com boas condições de visibilidade. Abre aspas. Muito bem, nós continuamos com a nossa convidada de hoje, a psiquiatra doutora Úrsula Noleto. Hoje nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo e você, claro, pode participar conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Se não quiser se identificar, não precisa, tá bom? Manda pra gente a sua mensagem aqui. Doutora, tem uma participação aqui, a pessoa não disse se precisa se identificar ou não, mas eu não vou identificá-la, tá bom? Boa tarde a todos. Aí diz o seguinte: doutora, estamos sofrendo com um sobrinho de 30 anos, ele não tem pai nem a mãe, sempre foi mimado pela avó. Ele é diabético, não se cuida, tem dia que ele está muito mal-humorado, fica isolado de todos, tentamos conversar com ele, mas ele não dá abertura, não trabalha. O que podemos fazer com uma pessoa que não aceita ajuda? E acredito que a pergunta dessa ouvinte é a pergunta de muitas pessoas que chegam até o consultório muitas vezes, né, doutora, de um psiquiatra, porque às vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas a gente não sabe qual o caminho. E aí tá aí um jovem, né, 30 anos. Então, é complicado porque é uma pessoa adulta, maior de idade, uma pessoa, pelo que eu entendi, mentalmente capaz, né? Quando a gente fala de uma criança ou de uma pessoa mentalmente incapaz, a gente simplesmente vai lá e leva no médico. Não tem né? jeito, Não tem jeito. Tem alguém responsável por essa pessoa, né? Mas nesse caso, é uma pessoa que é responsável por si mesma, né? E aí realmente o papel da família é insistir, é conversar, é mostrar material, né? Então assim, vai ter uma entrevista a respeito do assunto, vamos lá escutar junto com ele, né? Vamos ler um livro, vamos debater isso, vamos ver, vai ter um programa a respeito disso, né? Entender que ele está sofrendo com aquilo, não é só um desejo do outro querer ajudá-lo, mas é uma necessidade dele. Né? Que não é o objetivo da nossa vida estar no sofrimento. Né? Lógico, em alguns momentos, num luto, numa coisa, isso vem de forma natural e deve ser encarado de forma natural. A tristeza momentânea ali, ela não deve ser confundida com a depressão. Mas a partir do momento que você tem um quadro de sofrimento estendido, em que essa pessoa ela diminui sua capacidade social, funcional, afetiva, né, que me parece que é o que está acontecendo, isso precisa ser sinalizado, né, para essa pessoa e insistir. É aquela coisa, água mole e pedra dura. Né? Infelizmente, assim, é difícil pegar uma pessoa de 30 anos mentalmente capaz pelo braço e levar no médico, né? A não ser que haja, por exemplo, uma tentativa de suicídio, a não ser que haja um quadro de agitação psicótica. Nesses casos, realmente é aquilo da gente ter que chamar uma ambulância para levar, mas não me parece que seja o caso. Sim. Né? O problema é o risco que ele está se expondo, eventualmente até de uma tentativa de suicídio. Isso precisa ser dito. Por isso que a gente não pode encarar com preconceito esse assunto do suicídio. Tem que se falar, tem que se falar. Né? Até entre o meio médico existe um certo tabu com os outros médicos, não os psiquiatras, porque é a nossa rotina, mas dos outros médicos em se perguntar a respeito disso. E às vezes esse paciente ele não vai passar primeiro no psiquiatra. Aliás, na maioria das vezes ele não vai passar primeiro no psiquiatra, é o último. Então, às vezes o clínico precisa estar atento, né? O ginecologista ali que a mulher vai todo ano precisa estar atento. São perguntas que precisam ser feitas sem medo, porque são importantes, né? Às vezes você salva uma vida numa pergunta que você faz, num assunto que você toca. Agora, doutora, é tão interessante quando a senhora fala sobre essa questão, porque eu acredito que a senhora já tenha ouvido isso. Eu já ouvi algumas vezes alguém dizer assim: fulano que ameaça não faz, não. Imagina, você tá ameaçando, tá falando que vai fazer isso, que vai cometer, não faz, não. A senhora escuta isso? Porque às vezes a gente fica, quem fala muito, ameaça, não vai fazer, não. E às vezes faz, né? Às vezes faz, né? Sim, faz.
né? A gente não pode pagar para ver. Né? A gente precisa, obviamente, observar o comportamento. Tem pessoas que realmente têm muitas tentativas, mas uma hora acontece. Exatamente. A gente não pode, enfim, esperar acontecer. Tem como a gente tem que agir. que a pessoa vai conseguir aquela vez ou não, né? Sim, é muito difícil, a gente não sabe o momento que a pessoa está. Às vezes ela até tem um comportamento realmente de querer chamar atenção, muitas vezes isso existe. Né? Mas até por um desequilíbrio emocional mesmo, Exatamente, não é uma pessoa mentalmente saudável, é uma pessoa que faz isso. Chega uma hora que às vezes ela vai, às vezes até sem querer, ela erra a mão. E verdade. Ela morre. E agora, falar sobre essa questão do Setembro Amarelo, doutora, a gente estava falando em relação a essa questão da depressão, e a gente sempre ouve quando tem um caso de suicídio, né? Fulano tirou a própria vida, né? Mas é porque ele estava depressivo. É só a depressão mesmo que faz com que a pessoa chegue a esse ponto ou não? Tem alguns transtornos mentais, alguns problemas mentais que também levam a pessoa a isso? Porque a gente só ouve falar da depressão, mas é só isso mesmo? Não. Na esquizofrenia, por exemplo, é comum. Né, como eu havia dito da questão dos sintomas psicóticos, né, o esquizofrênico ele pode ter vozes de comando, alucinação do tipo vozes de comando. Então, ele pode, por exemplo, estar na beira de uma rodovia e vir uma voz de comando ali, um quadro psicótico, ela se joga na frente do caminhão e ele vai e se joga. Então, é um tipo diferente, vamos dizer, a causa, Sim. mas é uma causa de suicídio comum na esquizofrenia. A depressão, né, que é o que mais se fala mesmo, depressão grave, mas na verdade a depressão que mais mata por suicídio é a depressão do transtorno bipolar, que costuma ser uma depressão mais grave e com sintomas que a gente chama de mistos, muita irritabilidade, é aquela pessoa extremamente mal-humorada muitas vezes, né? Então é o que a gente chama de quadro misto. É o quadro dentro do transtorno bipolar que mais está envolvido em tentativas de suicídio, porque a pessoa fica mais impulsiva por conta desse tipo de comportamento, né? Mas, de fato, a depressão, tanto a depressão unipolar, grave, quanto a depressão bipolar, sendo que na depressão bipolar isso é mais frequente por conta desses sintomas mistos. Agora, doutora, a questão da depressão, a gente já falou tantas vezes sobre esse assunto, mas a gente sempre precisa reforçar, né? Em relação à depressão, como é que a gente consegue perceber esses sinais, tanto no outro quanto na gente mesmo? A gente tem como a gente perceber isso sozinho ali, por pequenas coisas, detalhes no dia a dia, ou quem trabalha, por exemplo, às vezes a gente vê tantos casos, né? E falar sobre essa questão do meio corporativo, das empresas, quantas pessoas estão tendo problemas de saúde mental, tendo problemas aí com depressão dentro do ambiente de trabalho, né? A gente tem um papel nisso também, né? Sim. A gente precisa ter um referencial daquele momento de equilíbrio na nossa vida, em que estamos trabalhando adequadamente, é claro que com os problemas todos, né? A gente não pode achar que a gente vai viver num mar de rosa sem problema no trabalho, na família, mas enfim, que a gente tem uma capacidade de enfrentamento, Sim. pegar esse referencial daquele momento de vida e comparar com o que está acontecendo hoje. Eu estou conseguindo enfrentar, né, as situações da mesma forma que antes? O que mudou na minha vida? Às vezes o trabalho está o mesmo, as situações, os desafios são os mesmos, mas eu percebo que eu não consigo mais dar conta. Eu não consigo mais dar conta dos meus relacionamentos sociais, eu não consigo mais dar conta do meu autocuidado. Então é aquele sujeito que às vezes fazia academia 3, 4 vezes por semana, não consegue nem ir, está pagando o ano inteiro, mas não vai, porque não tem energia nem para levantar para ir. Que não consegue ter concentração, às vezes é aquela pessoa que fica mais irritadiça, que não quer estar em ambiente com aglomeração, vai no supermercado, vai no shopping, fica ali 5 minutos, não suporta, quando antes era talvez um prazer passear, conversar. Então a pessoa tem que perceber o quanto que ela está diferente daquele referencial anterior dela, né? Perceber o quanto aquilo está trazendo sofrimento, o quanto está a incapacitando nas várias esferas da vida dela, tanto profissional quanto social, familiar, né? O que aconteceu? É uma situação, foi depois de uma situação de desemprego, foi depois de uma situação de separação, foi depois de uma situação de perda, né? Então, assim, entender o que está acontecendo ali.
Inclusive, é importante a senhora dizer isso, porque às vezes a gente só acha que a pessoa com depressão é aquela que não levanta mais da cama, que só chora, que só fica triste. E não é só isso, né, doutora? Às vezes a pessoa até consegue ir cumprir o trabalho dela, mas é ficar atenta a outros sinais, porque a gente vê como depressão a gente assimila como deprimida, é aquele que está em casa, que não sai mais, se isolou, né? Aí já é um quadro grave, né? Mas a gente precisa ficar atento antes de chegar nesse momento. E há pessoas que têm quadros depressivos durante uma vida inteira, né? Que é o que a gente chama de distimia. Não costuma ser uma depressão completamente incapacitante. É aquela pessoa que consegue trabalhar, que estuda, que tem sua família, mas é aquela pessoa que não tem muito prazer em nada. É aquela pessoa tida como mal-humorada, aquela pessoa que se isola, que é convidada para estar nos ambientes e não vai numa festa, já acorda assim meio agressiva, ríspida. Então a gente já precisa ficar atento com relação a isso. E às vezes a pessoa passa uma vida, anos, 20, 30 anos nessa situação e vai se tratar às vezes quando ela cai num quadro depressivo grave. E ela não percebe que a vida inteira ela teve aquele humor insatisfatório, né? Ela deixou de aproveitar a vida dela, porque estava sempre daquela forma, mas não a impedia de trabalhar, de ter sua família, de ir adiante, ainda que de uma forma arrastada. Com certeza. É aquilo, né? Às vezes a pessoa ela passa a vida sendo taxado como mal-humorado, como estressado, quando na verdade não é isso, né? É outra coisa além disso, né? Sim. Tem participação aqui? Tem participação em áudio, Maria Fernanda? Podemos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Canção Nova. Boa tarde, doutora. Doutora, fala um pouquinho para nós sobre as grávidas. Eu tenho minha filha grávida lá, eu tô vendo que há diferenças e muitas diferenças no humor. As mulheres sofrem bastante, né, com a gravidez, os seus temperamentos, muda tudo, né? Fala um pouquinho para nós, que às vezes tem algum ouvinte aí, algum pai de primeira viagem que não entende a sua esposa nesses comportamentos que modifica muito o comportamento da mulher. Fala um pouquinho para nós delas, tá bom? E do pós-parto também, que às vezes as mães que caem em depressão pós-parto, né? Como reagir a isso? Como que o marido deve reagir e se comportar perante essas situações? Um abraço. Obrigada, Marcos. Excelente colocação, porque também é um público que a gente precisa ficar atento, né, doutora? Sim, é uma questão muito interessante essa que ele levantou. Porque se as pessoas já têm preconceito em tratar depressão, usar medicamento, você imagina nessa população gestante, né? Muitas vezes por desconhecimento, né? Ali no primeiro trimestre da gravidez é comum a mulher ficar um pouco mais irritadiça, sonolenta, diminuir concentração, porque é uma fase em que ela está se adaptando àqueles hormônios. Então, ela vai ficar muitas vezes com náuseas, né? Aquilo ali interfere no dia a dia dela. Ela vai ficar com uma sonolência aumentada, né? Ela fica um pouco mais irritadiça, tá? Isso não é uma regra geral, mas é muito comum de acontecer e é esperado, né? No segundo trimestre, geralmente as mulheres, né, as gestantes, elas estão melhores, elas já estão mais adaptadas do ponto de vista hormonal ali à gestação. A barriga não está tão grande ainda que impeça ela de fazer suas atividades, inclusive atividades físicas, obviamente adaptadas ali ao momento. Normalmente, as náuseas já melhoraram bastante, na maioria das vezes. É claro que tem mulheres que têm náusea até o final da gravidez, acontece, mas não é o mais habitual, né? E do ponto de vista emocional, elas estão mais equilibradas ali hormonalmente, porque o hormônio, ele também afeta do ponto de vista psíquico. Não é à toa que no período pré-menstrual exista maior irritabilidade, maior labilidade, né? A mulher chora mais facilmente, muda de apetite, né? Quer comer doce, fica, né? Enfim, isso tudo tem a ver com essas questões hormonais. E no terceiro trimestre, a mulher já está num período ali tanto da ansiedade do parto, como de uma dificuldade de dormir por conta da própria barriga ali, que, né, muitas vezes a mulher tem refluxo, tem uma série de sintomas ali físicos, tem muito inchaço, se tiver no calor pior ainda, né? E, enfim, é uma fase também muito suscetível ali a uma irritabilidade maior, enfim, né? Então, realmente, assim, não é um período fácil e quem está do lado ali, o marido, vai ter que
compreender. Mas qual que é a questão? A gente, primeiro, tem que observar se essa mulher já tem um passado anterior à gravidez de depressão. Ou se ela engravida já tratando de depressão, ou se ela já engravida deprimida. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa observar. Muitas vezes a gente vai precisar acompanhar, se a mulher já tem sintomas de depressão ali, principalmente no primeiro trimestre, como é que foi essa gravidez, se foi uma gravidez planejada, em que circunstância, como é que está o relacionamento dela, tudo isso influencia, né? E se, através da avaliação, essa mulher com sintomas depressivos, a gente perceber que há uma necessidade de usar medicamento, é claro que a gente é muito mais parcimonioso numa gravidez, sobretudo no primeiro trimestre, que é a fase de formação ali do embrião. Então, mas a gente pode usar medicação. É importante entender algumas medicações, obviamente, por isso que é importante ir no profissional especializado, no psiquiatra, né? Mas é importante ressaltar que não é essa ideia de a mulher está deprimida, está mal, e não é só depressão não, às vezes é transtorno bipolar, uma série de outras coisas, esquizofrenia. A gente tem que tirar todas as medicações da grávida. Não é assim, a gente tem que entender também que a doença mental ela pode trazer muitas vezes mais prejuízo ao bebê do que um eventual tratamento. Sim. A gente hoje em dia tem uma variedade de medicações já estudadas, que são tranquilas, que podem ser usadas na gestação, tá? Então, assim, não é aquilo, a pessoa está com sintoma, a mãe deprimida, ela tem muito mais chance de ter problemas metabólicos, de ter uma diabetes gestacional, de ter uma hipertensão, então, assim, precisa tratar? Vamos tratar. Tá? É um quadro muito leve, vamos acompanhar, vamos fazer uma psicoterapia, mas assim, né, já ela começa a não prezar pelo próprio autocuidado, que é tão importante na gestação, uma mulher deprimida, né? E você imagine no pós-parto, né? Uma mulher que não tratou a gestação inteira no pós-parto, além da chance da depressão pós-parto, existe um quadro muito complicado que se chama psicose puerperal, que a mulher pode ter sintomas psicóticos. E ela pode até, eventualmente, exterminar o próprio bebê. Isso acontece, é uma tragédia, mas que é evitável. Às vezes por desconhecimento, às vezes do obstetra, ele diz, olha, não pode tomar remédio. Pode sim, vai no psiquiatra, vamos ver o que deve ser feito. Mas assim, tem que se intervir, porque às vezes os quadros pós-parto podem ser muito graves. Com certeza, e é importantíssimo a família, o esposo, estar atento a isso também, né? Porque às vezes o medo da gestante, mas eu ouvi dizer que não pode tomar medicamento, então para preservar o filho, claro que esse é o foco, né? Sim. Mas você vê que existem possibilidades sim, de tratamento, às vezes uma terapia, alguma coisa tem para ajudar, né, doutora? Isso, e até às vezes para preservar a criança, muitas vezes tem que usar a medicação mesmo. Existem medicações que até na amamentação podem ser usadas tranquilamente. Então, assim, é importante esclarecer isso, porque eu vejo muito desconhecimento, inclusive da parte médica nisso. Sim. O paciente está tratando, vamos tirar um remédio. É importante a gente pensar, né, doutora, que a saúde mental, uma doença mental, um transtorno mental, gente, é uma doença. É como você que é hipertenso, você que é diabético, que tem que tomar medicamento às vezes pelo resto da sua vida. A gente precisa quebrar isso, né, doutora? Às vezes a gente tem uma coisa de pensar assim, não, transtorno, imagina. Não, gente, é como uma hipertensão, como um diabetes. A gente precisa mudar o nosso olhar para a nossa mente. Porque a gente não consegue fazer nada sem a nossa mente, né? Não tem jeito, né? Sim, sim. Os pacientes muitas vezes já chegam, a gente inicia uma medicação. Quando é que eu vou parar? Quando é que eu vou parar? Eu vou viciar, né? Então já é um peso tão grande em cima daquilo, que é uma coisa que vai ajudar. Você já vem com o pensamento de que aquilo vai te prejudicar, não pode ser dessa forma, né? Ninguém considera que um sujeito hipertenso é viciado no seu antihipertensivo, um diabético é viciado na insulina, mas esse tipo de pensamento com relação à medicação psiquiátrica é muito comum. E a gente precisa também, né, doutora Úrsula, tirar essa questão do julgamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu vejo muito a questão da rede social, né? E a gente pega muitos casos de pessoas que ficam comparando com o outro, com a vida do outro. Mas fulano tem uma vida boa, eu não tenho. A gente se compara demais, julga demais às vezes e acha que assim, né? Por exemplo, a doutora Úrsula, a psiquiatra, a doutora Úrsula, né? Ela não pode ter uma depressão, ela não pode ter um transtorno. A Vanessa trabalha na rádio, é jornalista, é católica, não pode ter. A gente tem que tirar isso, porque
todos nós, todos estamos suscetíveis a ter um problema de saúde mental, né, doutora? Certamente. Infelizmente está muito comum. A gente tem que ficar com um olhar diferenciado, minha gente. Principalmente aí quando a gente pensa em rede social. Nem todas as pessoas que postam que a vida tá uma maravilha, né, doutora? Sim. Essa questão da comparação, a rede social trouxe de uma maneira definitiva. Principalmente para as pessoas que não têm maturidade, né? Os adolescentes, jovens, que são muito suscetíveis aí. Até, né, a depressão, a tentativas de suicídio por essa questão de achar que a vida dele é insignificante perante a vida do outro que está ali no Instagram. Né? Então, assim, tem muito essa coisa da vida como vitrine mesmo, como você bem disse. Doutora, a pergunta que chega aqui, gostaria de não ser identificada, gostaria de saber como ajudar uma pessoa que dá sinais de suicídio. Como posso ajudar uma pessoa... A pessoa não aceita ir no psiquiatra, mas a gente percebe que alguns atos estão levando a isso. E a gente precisa sair, trabalhar, tem que deixar a pessoa sozinha. O que fazer, doutora? É uma situação complicada, né? É aquela mesma situação. Sendo um adulto, né, mentalmente capaz, o máximo, infelizmente, que a gente pode fazer é insistir, ter uma vigilância maior com relação a essa pessoa, porque, de fato, ele ficar sozinho durante muito tempo em casa aumenta o risco, né? Tentar eliminar o acesso, que também é difícil para um adulto capaz, porque ele pode sair ali na feira e comprar alguma coisa, né? Então, assim, tenta-se diminuir o acesso a meios letais, né? Então, por exemplo, pesticidas é muito comum, né? Chumbinho, etc., essas coisas, mas assim, né, facas, né, é complicado, né? Uma criança você ainda consegue tirar esses meios, né? Mas do adulto, quando ele quer executar alguma coisa, ele simplesmente faz. Então, assim, é a família ficar mais atenta e insistir, como eu falei, mostrar coisas eventualmente ali na internet, livros, entrevistas sobre o assunto, deixá-lo a par do assunto, do risco que ele está correndo, do sofrimento, ser empático, né? Escutá-lo, né? E talvez em algum momento ele vai aceitar isso. A senhora falou algo muito importante, o escutar, né? Eu acho que muitas vezes falta isso na nossa vida, né? A gente corre tanto, né? E a nossa desculpa é sempre a correria, não tenho tempo. Talvez tirar alguns momentos, acho que a gente precisa olhar um para o outro, ouvir um pouco mais, né? Não menosprezar o sentimento do outro, né? Às vezes achar que, imagina, igual essa pessoa, fica em casa, não tem nada para fazer e tá aí estressado, tá aí cansado. É a gente parar de julgar e realmente estar aberto, né? Se colocar, se quer conversar, né? Vamos conversar. E outra coisa também é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa fala, né? A doutora comentou algo muito bacana no caso de pessoas com depressão, né? Muitas vezes a gente tentando ajudar, a gente fala, não, levanta dessa cama, sai daí, para de frescura, vamos fazer. Quando, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala, né? Sim, primeiro escutar, não julgar, né? Porque a gente costuma já de cara julgar. O que você está fazendo aí? Vamos, levanta, vamos embora, vamos... Né? Entender que a pessoa não escolheu estar naquela situação, né? A doença não é uma escolha. Com certeza. Doutora, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando sobre esse assunto, né? Sobre o Setembro Amarelo, que é esse tema aí para a gente refletir em relação à questão do suicídio. A gente, como eu disse, por muito tempo evitou falar sobre isso, mas a gente percebe que nós também temos o nosso papel diante da realidade que a gente vivencia, né? De falar sobre esse assunto e para que as pessoas também possam ficar atentas a isso, né? Que todos nós estamos suscetíveis a ter problemas mentais e que possamos buscar o quanto antes nos cuidar, né, e deixar de lado às vezes a sabotagem, que às vezes a gente se auto-sabota, né? Sim. É preciso entender, né, e deixar claro que o suicídio não pode ser mais um assunto proibido, né, como já foi em outros tempos. Não pode mais, porque é algo urgente a ser falado. A gente precisa prevenir, é uma causa de morte prevenível, extremamente comum, virou um problema de saúde pública, né? A gente fala muito comumente sobre problemas cardiovasculares, a gente fala sobre câncer, a gente fala sobre uma série de causas aí de doença, de morte, mas a gente não fala sobre o suicídio, que é uma causa extremamente comum. 1% da população morre
por conta de suicídio. E é importante dizer que muito provavelmente esse 1% não é 1%, é muito mais do que isso, muito mais. Então, assim, estar atento que a nossa população, sobretudo a população jovem, né, que é o futuro aí né, do nosso país, do nosso mundo, né, está muito fragilizada por conta, né, de uma série de circunstâncias aí, e até por conta da própria imaturidade emocional. Então, a gente precisa estar atento, sobretudo, a esse jovem. A gente precisa escutar, né? Como você bem disse, a gente precisa primeiro escutar, ser empático, se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de estar aí jogado nessa cama? Será que eu gostaria de estar sem trabalhar, sem estudar? Né? É uma situação horrível. A pessoa se sente cada vez pior quando ela já está naquela situação de depressão e ela é julgada. Então você está alimentando uma situação que pode, algum dia, se transformar numa situação de autoextermínio. Então, vamos escutar primeiro, né? Vamos escutar, procurar identificar, ficar vigilante em relação, né, ao comportamento do outro ali, do familiar, do amigo, e ser esse ombro amigo para o outro. Escutar e perceber o que há uma necessidade de se buscar ajuda, procurar ajuda profissional, sem preconceito nenhum. Né? A depressão e outras doenças que levam ao suicídio são doenças como outras quaisquer. Né? Precisam de ajuda profissional, precisam muitas vezes de medicamento, e isso salva a vida. O suicídio, ele é uma tragédia, não só pessoal ali da pessoa que sofreu aquilo, mas de uma família. Sim. Não é uma morte qualquer, né? Que sempre é uma tragédia, mas obviamente o suicídio é uma tragédia muito maior, que atinge, às vezes, gerações, né? Então, assim, é algo que assim, é muito sério. Então, a gente precisa abordar esse assunto, sim, sempre. Doutora, só antes da gente encerrar, tem uma participação aqui, vou colocar aqui. Oi, boa tarde, tudo bom? Eu estou ouvindo o programa, não sei nem se é esse número do celular que fala, né, que faz pergunta, que fala. Eu estou ouvindo, ela é psiquiatra, né, que está falando sobre, né, os problemas de jovens, suicídio, essas coisas. Por que a maioria fala em psiquiatra, em tomar remédio, mas dificilmente eu vejo indicar para psicólogo? Porque hoje eu vejo que os jovens, principalmente os jovens, eles têm dificuldade de expressar com os pais. E geralmente quando os filhos começam a causar problema, né, quando começam a perceber que estão com problemas, indicam um psiquiatra, não indicam um psicólogo para ele estar conversando. O psicólogo está ajudando ele a organizar o pensamento, tudo. E é lógico, eu sou a favor também do remédio, né? Mas eu vejo que muitos falam, né, psiquiatra, mas não fala de um acompanhamento psicológico para ajudar, nem se for só para um desabafo. E a gente não tem tanta facilidade, né, no convênio a ter psicólogos, né? E tem mais facilidade para psiquiatra. Meu nome é Cleide, sou de São José dos Campos. Obrigada, Cleide. E, doutora, até para a gente encerrar, é um trabalho em conjunto, é isso? Sim, certamente. Né? Sempre que a gente começa um tratamento psiquiátrico, eu normalmente encaminho para uma psicoterapia e recomendo outros recursos não medicamentosos, como, né, eu falei anteriormente, atividade física regular. Né? É que quando a gente fala em risco de suicídio, a gente já chega num ponto em que a gente talvez possa perder tempo só encaminhando para psicologia. Então, assim, às vezes é um caso de já realmente ir no psiquiatra, e o psiquiatra muito provavelmente vai encaminhar para um tratamento conjunto, né? Quando a gente fala de um sofrimento psíquico ali, talvez que não sinalize um risco de suicídio, é claro, muitas vezes a pessoa pode fazer só psicoterapia, sim. Pode ir no psiquiatra. Muitas vezes o paciente vem para a gente e a gente não passa medicamento, a gente encaminha para uma psicoterapia. Então, cada caso é um caso, mas quando a gente fala de risco iminente de suicídio, muitas vezes é caso até de internação para salvar essa vida. Então, a gente não pode perder tempo com isso. Doutora Úrsula Noleto, muito obrigada mais uma vez pela presença. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, doutora. Boa tarde, eu que agradeço a todos. Nós que agradecemos, e assim a gente chega ao final do programa Abre Aspas nesta segunda-feira, agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, o Abre Aspas volta na sexta-feira com mais um tema para você. Uma excelente tarde a todos, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. O tempo da primavera